Lá em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Olha que interessante, a Bíblia diz que pela graça nós somos, pela graça nós somos, pela graça nós somos. Aleluia. Você sabe que no grego a palavra salvação é sozo. E olha que interessante, tem a ver com salvar, libertar, perdoar, preservar. E eu gostaria de compartilhar com você hoje uma resposta, uma pergunta que me fizeram no Instagram. Uma pessoa me mandou uma mensagem e falou: pastor, eu tenho ouvido a graça sempre, e eu carrego um sentimento dentro de mim, que eu estou pendurado em um alambrado de mais de 20 metros, com muito medo de cair e morrer. E eu ouço todos os dias que eu sou amado, que eu sou perdoado, mas eu carrego esse fantasma. Eu vou dizer para você, quando você entende que Jesus não veio somente salvar você do inferno, Ele veio perdoar, justificar, liberar a favor de Deus sobre a sua vida, isso começa a libertar a sua vida de uma forma que não existe mais limite para você. Sabe quantas pessoas carregam tantos fantasmas na alma? Fantasma do medo, da insegurança, da incerteza. É tão interessante que o jovem solteiro, ele tem medo de não casar. Meu Deus, eu vou ficar para titio. E de repente ele casa. Agora ele está com medo de perder o casamento dele. Olha que loucura, a graça ela te abençoa. E aí você começa a ficar com medo de perder a graça. Aí você, meu Deus, eu tenho que virar líder de célula. Aí você vira líder. E aí você começa a ficar com medo de fechar a célula. Então já fechei 3 células. Fechei 3 células já como líder de célula. Mas porque eu tinha medo de fechar a célula. Tinha medo de não dar certo. Sabe por quê? Porque eu precisava de salvação. Nessa área da minha vida. Eu vou dizer, em todas as áreas da sua vida, você precisa de sozo. Você precisa de salvação. Você precisa de favor de Deus na sua vida. E quando a Bíblia fala que a salvação, ela vem por meio da fé. É tão interessante que, pastor, o que é fé? Fé é eu crer que Deus vai fazer algo na minha vida. Sabe o que significa a salvação é pela fé? Não tem nada a ver com o que você pode fazer, com o que você tem, com o que você é. Tem a ver com Ele. E quando você entende, você começa a se libertar de conceitos errados na sua cabeça. Diga aleluia. Efésios 3:20 diz: ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais abundante, além daquilo que nós pedimos, pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Olha que interessante, a palavra abundante aqui no original significa além do que preciso, mais do que o suficiente e em excesso. Olha o que a Bíblia diz, que Ele pode fazer abundantemente mais. Diga assim, além do que eu preciso. Ele não pega nada e Jesus aparece na história e Jesus manifesta a abundância, além do que você precisa, em excesso, em abundância. Ele lança a rede e pega muito mais do que ele precisava. Eu vou dizer, esse é o ano da casa cheia. O céu vai multiplicar, triplicar. É tempo de fazer batismo de milhares e milhares e milhares de pessoas. É tempo de sobrar recurso financeiro. É tempo de você pagar a pizza, meu irmão. Para com essa historinha. Eu não tenho dinheiro para conferência. Entenda a graça de Deus. Você tem noção do que a Bíblia diz? Abundante significa além daquilo que você precisa, em excesso. Diga em excesso. Diz que segundo o seu poder que opera em nós. Eu não sei te dar uma aula sobre gasolina, mas eu sei que a gasolina faz andar um carro. E a Bíblia diz que há um poder que opera dentro de você. E eu vou dizer, quando você não entende quem você é, quando você não entende quem é Deus na sua vida, o poder começa a se manifestar em você e através de você. Diga aleluia, glória a Deus. Sabe, como essa pessoa disse que a impressão que ela tinha, que ela estava segurando e com medo de cair, porque o chão que ela pisava não era um fundamento sólido. Eu vou dizer, radical livre, você é amado, você é perdoado, você é justificado, por isso você consegue ter paz para com Deus.
nós vivemos um tempo tão difícil, tantas doenças na alma, ansiedade, preocupação, angústia, sabe, tantas coisas, tantos fantasmas que as pessoas carregam dentro de si. E quando você entende o que Deus deseja fazer na sua vida, é em excesso. É uma paz em excesso, é o perdão em excesso, é uma multiplicação em excesso. Eu vou dizer, esse é o ano que você vai casar, você vai multiplicar, porque esse é o ano da casa cheia. Sabe, Deus, o mesmo Deus que te dá um propósito, Ele também te dá graça para cumprir esse propósito. Isso tem o poder completamente de libertar a sua vida. Eu não sei qual contexto que você veio, quais são os desafios da sua vida. Mas se você deseja viver pela fé, você precisa entender que você precisa sair da equação. Pastor, como que eu saio da equação? Não tem mais a ver com aquilo que você pode fazer. Diga assim, tem a ver com Ele. 2 Coríntios 5:21 diz: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O que significa? Sabe, você precisa entender que não tem mais a ver com você, tem a ver com Ele. Quantos anos um jovem leva para entender que ele pode, que ele é capaz em Deus? Que não importa a família que ele veio, importa a família que Deus colocou você. Não importa o que o seu pai fez com você, você tem um pai que ama você incondicionalmente. Não importa se você é tímido, se você não tem dinheiro, você precisa entender que nele você pode todas as coisas. Você foi feito justiça nele, diga assim, é nele. Irmãos, eu fiz seminário da turma especial, casei com atestado de pobreza. Eu não sei se você sabe o que isso significa. Eu vim numa família de nordestinos. Eu comecei a trabalhar com 10 anos de idade. Meu pai foi ter a casa própria dele com 50 e poucos anos de idade. E eu cresci com essa mentalidade. Que eu tinha que fazer muita coisa, trabalhar muito, para que Deus pudesse me abençoar. Eu vou dizer, sabe aonde eu encontrei a graça de Deus? Não foi na turma especial. Não foi sendo obreiro. Não foi no dia do meu casamento. Foi no dia que eu tive meu primeiro filho. E eu vou dizer uma coisa para você, isso foi uma libertação completa na minha vida. Sabe, a primeira coisa que você precisa entender, o que é fé? Fé não é um pensamento positivo. Fé é quando você some e você vive completamente fundamentado na justiça dele. E quando você entende isso, R$70 vira dinheiro de bala. Que aquilo que é valioso para você, você vai ter fé. Irmãos, eu vi jovens vindo para cá no passado, indo no farol, chorando, dizendo, eu vou ter uma experiência com Deus em Goiânia. Eu vi pessoas fazendo pix de R$1.000, R$2.000 para adolescente. Por quê? Para o adolescente, ele entendeu a fé. Deus pode. Eu vou dizer, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Eu vou dizer, esse é um tempo novo sobre a sua vida. Haverá uma grande festa aqui na conferência dos radicais. E eu era alguém que eu tinha fé para liderar. Eu tinha fé para conquistar. Mas existiam áreas da minha vida que eu precisava de sozo. Eu precisava de salvação em áreas específicas. Quantas pessoas elas têm uma debilidade em uma área da vida e elas negligenciam aquela área e continuam vivendo a vida com aquela debilidade. Eu vou dizer para você, Deus é perfeito em tudo que Ele faz. O testemunho é completo em todas as áreas da sua vida. Você precisa pedir, Senhor, sozo nessa área. Preciso de Deus nessa área. Eu vou dizer, quando você entende que você é fraco, Ele te faz forte exatamente naquela área. Eu vou dizer exatamente aquilo que te machucou. É exatamente aquilo que vai curar pessoas. Mas você precisa se expor a essa fraqueza. Eu vou dizer, sozo em qualquer área da sua vida. Ele não veio somente salvar você do inferno. Ele veio trazer vida para você. Em áreas que talvez são assoladas a sua vida. E eu, com muito esforço, eu fui fazer minha primeira compra de mercado com 4 anos de casado. Luta, né? E eu luta. Mas teve um dia, um lugar que eu morava, construíram uma churrasqueira embaixo. Eu morava no primeiro andar. Eu falei, poxa, eu vou ser pai, esse barulho, eu gostei de morar aqui. E eu fui perguntar para o porteiro se tinha algum apartamento vago. Sabe, sempre me perguntaram
pastor, como que você conseguiu viver o que você vive? Eu tinha suposições, mas esses dias Deus falou comigo. No dia que eu encontrei o amor dele, foi o dia que ele surpreendeu a minha vida. E o porteiro falou assim, tem 3 chaves aqui de apartamento vago, mas tem um que o dono deve ser louco, Ricardo. Ele reformou completamente o apartamento inteiro e já faz muito tempo que não aluga. Mas se você quiser, está aqui a chave. Eu vou dizer, talvez você está ficando para titio. Eu vou dizer, Soso, não tenha vergonha da sua idade. Se exponha ao Soso, ele vai manifestar um varão, uma varoa na sua vida. Eu vou dizer, às vezes você está há tanto tempo na igreja assim que você... Eu vou ser sincero. Sabe qual que é o propósito de Deus na sua vida? É esgotar toda a sua justiça, para que a justiça dele se manifeste na sua vida. Quando você entender que, humanamente falando, você não tem condições de fazer nada, eu vou dizer, o Soso se manifesta, e aí todo mundo vai perceber que não tinha a ver com a sua habilidade humana, tem a ver completamente com o Soso que veio ao seu encontro. Eu fui, uma luta, falei, amor, vamos lá visitar os apartamentos. Eu falei, mas esse aqui não vamos entrar não. Eu falei, por quê? E foi uma época que um pastor, que o pai tem muito dinheiro, falou, filho, eu vou dar um apartamento para você, escolhe o lugar. Aí o pastor falou assim, você quer ir lá visitar comigo? Eu falei, quero. Quando eu pisei num condomínio fechado, eu fiquei tão triste. Ele falou assim, você prega todo domingo, todo final de semana, que Deus é bom, Deus é perfeito. Agora você quer me dizer que o pai desse rapaz tem muito dinheiro e eu não tenho para surpreender a sua vida? Você está me dizendo que somente ele pode ter algo porque ele tem um pai que tem dinheiro e você não tem? Irmão, meu pai veio do norte, tentar a vida, a roça. Comecei a trabalhar com 10 anos de idade. Eu falei, Deus, eu estou com vergonha, porque eu nunca tive coragem de manifestar minha fraqueza nessa área da minha vida. Por isso, nunca tive favor nessa área da minha vida. Eu vou dizer, é muito difícil ser crente há muito tempo. Você fica ali, estou na videira, 1973. E você vai ficando para trás, porque você reconhece. Eu vou ser sério, eu não tenho vergonha. Na 4ª série eu ficava na fileira dos burros na escola. É verdade. Eu não tenho vergonha, sabe por quê? Eu não estou preocupado que as pessoas vejam a minha habilidade. Ele vai ver Cristo. Eu vou dizer, o bem mais valioso que você carrega é Cristo. E eu comecei a entrar nos apartamentos. Minha esposa falou, vamos entrar nesse? Quando ela entrou, ela falou, amor, que bonito. Eu falei, não fico olhando assim não. Porque eu não tenho condições de pagar. Ó, colocando Deus numa caixinha. A minha justiça não consegue. Eu não posso. Eu não tenho condição de ser um obreiro. Eu não tenho condição de ser um pastor. Eu não tenho condições de casar. Eu não tenho condições de empreender. A sua fé é na sua justiça. Paulo lutou o combate da fé. Sabe o que é o combate da fé? É todos os dias você estar fundamentado num alicerce que se chama fé, que não tem a ver com a sua habilidade humana, e sim com a habilidade dele. Eu lembro quando eu assumi o Jovem em São Paulo, eu vou fazer qualquer coisa, menos tentar fazer alguma coisa, porque eu estou assumindo agora. Não coloca Deus numa caixinha. Não, é o tempo de ganhar o coração. Vou dizer, não coloque Deus na caixinha de fósforo. Se Deus chamou você, Ele vai dar graça para cumprir. Quando desci, o porteiro falou assim, você gostou do apartamento? Eu falei, Ele ligou para o proprietário e falou, o proprietário falou assim, eu quero falar com o rapaz. Eu falei, agora lascou. Ele falou assim, qual que é a sua graça? Eu falei, o cara é crente. Ele falou assim, você gostou do apartamento? Eu falei, eu falei assim, mas então, é caro? Eu não estou perguntando de preço. Eu estou perguntando se você gostou do apartamento. Eu falei, é legal. E tentei enrolar ele para desligar o telefone. Porque eu não queria brincar com coisa séria. Eu vou dizer uma coisa, a fé, ela pode surpreender a sua vida. Não, a coisa é séria, pastor, só pode levar 3 para um conto, que eu vou dizer uma coisa, é tempo da casa cheia. Abundante, em excesso, além do que você precisa. Isso é poderoso demais. Ele falou assim, você gostou? Eu falei, eu gostei. Eu falei, agora ficou um silêncio lá no silêncio do carro. Ele falou assim, você percebeu que tem uma caixa de tinta no meio da sala? Eu falei, percebi. Essa semana eu vou mandar tirar a tinta e fazer os retoques. Mas eu vou dizer uma coisa, você pode pegar a chave. E daqui 2 meses de conversa. Eu falei, o cara é louco, eu não tenho contrato, entro na casa dele 2 meses. E aí, passou 2 meses, eu mandei um áudio, fiquei preocupado. Cadê o boleto? Eu mandei um áudio agradecendo ele. Ele falou, não me agradeça. Eu falei, o cara é maluco. Eu vou dizer, depois daquele dia, Deus mudou a história em todas as áreas da minha vida. Eu percebi aquele dia
que o que ele pode fazer não está ligado à minha habilidade. Nosso problema é que às vezes você fica olhando para você. Crises profundas. Nossa, eu acho que a pregação não foi boa. Eu acho que não sou bom. Aí você fica assim e vivendo uma vida cristã fundamentado na sua fé. Houve um dia na vida de Pedro que depois da multiplicação dos pães e dos peixes, Pedro teve uma experiência muito profunda com o sozo de Deus. Muito profunda. Simplesmente, Jesus aparece numa grande tempestade. Os discípulos já estavam apavorados. Sabe por quê? Sabe quando que Jesus apareceu? Na quarta vigília. Já era quase de manhã. Eu vou dizer, existem áreas das nossas vidas que Jesus está vendo. Mas Ele está trabalhando dentro de você. Quando você apavorar profundamente, chega à conclusão. O descanso é você dormir e você pegar no sono. E às vezes você fica tão apavorado, angustiado. Deus está vendo, só esperando você entrar no descanso. Porque quando você entra no descanso, quer dizer, você confiou. Porque a fé é você semear. A fé é você sair com 30 graus, com guarda-chuva, querendo que vai chover. Eu vou dizer, fé é o firme fundamento. Não daquilo que você está gerando, mas daquilo que você está esperando. Eu vou dizer para você, radical livre, você é próspero. Você é frutífero. Você é abençoado. Oh, aleluia. E sabe o que aconteceu aqui nessa história? Uma história tão poderosa. Lá em Mateus capítulo 14, versículo 30 até 33, já estou encerrando. Pedro era um homem que tinha um CNPJ de pescador. Pedro era bom. Mas Jesus precisava produzir uma experiência para ele chegar à conclusão que ele não era bom o suficiente. E simplesmente, sabe o que acontece aqui nessa história? Pedro percebeu uma coisa. E quando Pedro percebeu algo, ele teve muito medo. Ele precisou do sozo na vida dele. Os maiores desafios da sua vida, pode ter certeza, que são as maiores experiências que você vai ter na sua vida. E nas maiores experiências, você vai ter a consciência que você não é nada, que você não tem condição. Por que tem líder de ser atormentado? Porque ele ainda acha que tem poder de mudar a vida das pessoas. Eu vou dizer uma coisa, você foi chamado, sabe para quê? Para viver os seus dias para Deus, feliz. Olha o que diz aqui. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. Começou a gritar, Sozo, Sozo, me salva! Espera lá, um pescador por experiência, estava com medo. Às vezes está com medo de não casar. Está com medo de não prosperar. Está com medo de não conseguir trazer a turma para a conferência. Está cheio de medo. Mas não tenha vergonha de clamar, Sozo. Não tenha. As suas melhores e maiores experiências são aquele dia que você precisa do sozo. Você sabe que Maria e Marta, sabe quem colocou Jesus na posição de Deus? Foi Maria. É tão bom você liderar pessoas que reconhecem que você foi levantado por Deus. É tão bom você ter filhos que reconhecem você como um pai. Está aqui o pastor Gustavo, um homem de Deus, leal, servo, submisso. Eu me sinto mais pastor quando estou com ele. Eu vou dizer uma coisa, é tão bom você ter filhos em casa que reconhecem você como pai. Não é porque você é carente, não. Sabe por que é? É por conta de uma posição espiritual. Maria colocou Jesus na posição de Deus. Sabe quem são os radicais? Ele tem muitas vozes na internet, né? Vozes e vozes e vozes e vozes. Mas vou dizer uma coisa, essas vozes não vão visitar você. Essas vozes não vão encontrar você. Você tem um pastor que todo domingo está te amando, servindo, cooperando e discipulando você. As muitas vozes dessa geração estão disfuncionando quem nós somos. Mas eu estou aqui hoje para dizer para você, radical livre, esse é o tempo de Deus sobre a sua vida. Olha que interessante, e prontamente, sabe o que significa prontamente? Imediatamente, quando Pedro falou, Sozo! Jesus, imediatamente, eu vou dizer uma coisa, Deus não aguenta um coração quebrantado, um coração que é fraco. Favor não são para os bons, são para os humildes, que reconhecem que na sua carne não habita bem algum. Sabe por que prontamente ele foi socorrer Pedro? Porque Pedro reconheceu, eu sou um pescador, já peguei muito peixe, muita tempestade,
mas eu estou com muito medo. O amor de Deus lança fora todo o medo. Mas coragem é você reconhecer que está com medo do fracasso, medo de dar errado, medo de não casar, medo de portas não se abrirem, medo de não ser aceito, medo de não dar certo. Sabe que tudo que é começo é muito difícil. Como líder de célula, acabou de assumir uma célula, acabou de assumir uma igreja, é cheio de medo. Mas eu vou dizer uma coisa, quanto mais medo, mais sozo pode manifestar na sua vida. Eu vou dizer, sabe por que Pedro reparou no vento contrário? Porque o diabo sabe. Quando você começa a olhar para aquilo que não está acontecendo, você começa a ter medo. Quando você começa a olhar para a sua justiça, você começa a ter muito medo. Não olhe para aquilo que Deus não está olhando nesses dias. Não olhe. Não olhe para quem não está respondendo. Não olhe. Não olhe para a sua idade. Não olhe. Não olhe para a sua condição financeira. Eu tive amigos que ficaram para trás. Sabe por quê? Porque olharam para si e se decepcionaram. Eu vou dizer, quando eu olho para mim, é a maior decepção da minha vida. Porque em mim não habita bem nenhum. Língua presa, atrapalhada, esquisita e tímida. Eu vou dizer uma coisa para você. Quanto mais debilidades você tem, mais Cristo pode se manifestar nelas. Eu posso dizer, sozo, me ajuda. Você não precisa ser escravo do medo. Sabe o que você pode ser? Filho de Deus. Todos os dias da sua vida. Você quer saber se você tem uma fé fundamentada na justiça dele? É quando você tem uma boa imagem sobre Deus. O filho pródigo, quando voltou para casa, deixou muito claro, eu vou voltar para casa porque eu estou com fome. Mas eu tenho certeza que o meu pai não vai me aceitar como filho. Eu vou pedir um convite, pelo menos como um dos funcionários. Eu vou dizer, não importa o que você fez, o que você aprontou. Nada tira da sua vida o Senhor como seu pai. Tenha uma boa imagem de Deus. Ele te chamou. Ele te escolheu. Eu vou dizer, tem tudo a ver com Ele. Ele te ama. Sozo. Vou chamar os irmãos do louvor. É tão interessante que quando você tem uma boa imagem de Deus, dele como seu pai, você tem segurança, você tem certeza e você tem descanso. Você é filho. Ah, pastor, já ouvi isso muitas vezes. Eu vou dizer uma coisa para você. As tempestades são somente meios para que você possa descobrir quantos fantasmas tem dentro de você. Fraqueza para o mundo é alguém que não deu certo. É alguém que é excluído. É alguém que não pode confiar. Fraqueza para Deus é um ponto que você encontra favor. Favor. Eu lembro na turma especial, eu era o pior aluno da turma. Eu era aluno da turma. Não sabia cantar, não sabia pregar, não sabia fazer teatro, não sabia dirigir. Eu só sabia orar. Orava. E o pessoal me zoava, porque eu só sabia orar. Eu não sabia fazer outra coisa. Eu vou dizer uma coisa para você. Quanto mais fraco você é, mais você depende do seu pai. E Deus quer te encontrar nesses dias, Radical Livre. É uma experiência com a eternidade. Pedro teve a consciência da presença quando ele teve medo. Às vezes você, não, pastor, eu sou líder de célula há muito tempo, eu sou discipulador, e você começa a viver uma vida com Deus, sem Deus, acostumado com a sua força humana, acostumado com a sua experiência, nem se prepara mais para fazer a célula. É o último a fazer a inscrição da conferência. Pedro se acostumou com a presença, até o dia que ele percebeu, caramba, estou cheio de medo, me salva. E Jesus está aqui para cessar o vento dos fantasmas dentro de você. Você pode aquilo que Deus diz que você pode. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Eu quero fazer um apelo. Você que quer deixar você de lado e viver fundamentado completamente na justiça dele. O que é isso, pastor? É você parar com essas conversinhas de pandemia. Não, pastor, por causa da pandemia o povo não foi para a célula. Por
causa do governo não prosperei. Você não vive por governo nem por pandemia. Você vive pela fé no Filho de Deus que te amou. É por isso que você vive. E você que a partir de hoje fala, Deus, eu quero assumir a identidade de quem eu sou no Senhor. Sou um radical livre. Livre, amado, para amar. Você que quer testemunhar até o final do ano, a casa cheia, cheia de favor, cheia de frutos. Eu quero convidar, se você quer dizer sim, você quer sumir, para que Ele apareça. Eu quero convidar você a ficar de pé.